Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, pode se assentar, por gentileza. As minhas primeiras palavras é de gratidão a Deus pelo privilégio de poder estar aqui pela primeira vez. E esse templo é o primeiro culto aqui, né, pastor? Quero parabenizar e agradecer a Deus pela vida do pastor Antônio Silva, a sua esposa, a irmã Maria Alves, que eu ainda não sei, está ali, quem é, Deus abençoe. Esposa de pastor tem nome, né, irmã Maria? Agradecer. Pastor Manassés é qual? Não está? Ah, está lá. Deus abençoe. Presbítero Cristiano, que tem um ano que está me ligando. Me acha na África, me acha em Cuba, todo lugar. O senhor vem, né, pastor? Ao presbítero Neemias, Deus abençoe, viu? O Cristiano, que tornou-se aí um amigo mesmo à distância, e hoje nós tivemos a oportunidade de estar juntos. Estou vendo o Joaber ali, Bom Jesus do Itabapoana, e o pastor Ricardo, já tivemos juntos algumas vezes ali. Aquela igreja é parceira nossa de missões. Eu vi que uma meia dúzia de mãos aí foram levantadas, alguém que me conhece, né? Meu nome é Jander Magalhães de Castro, eu sou pastor da primeira igreja Assembleia de Deus de Ipanema, Minas Gerais. Alguém já ouviu falar nessa cidade? Ipanema. Alguém já ouviu falar nessa cidade? Ipanema não tem praia, o nome é o mesmo nome do Rio de Janeiro, né, de Ipanema no Rio, mas Ipanema não tem praia, mas tem queijo. Tem algum mineiro aqui? Levanta a mão. Tem algum filho de mineiro? Levanta a mão. Está sobrando quase ninguém, né? Todo mundo quase. Nós produzimos o maior queijo Minas do mundo. Nós já fomos para o Guinness Book 7 vezes por produzir o maior queijo Minas do mundo, né? No ano passado deu 2.872 quilos, um queijo só. É muita alegria para um mineiro, né, irmão? É um negócio inexplicável, né? Esse ano vamos ver se a gente bate o recorde dos 3.000 quilos, né? Mas tá bom. Eu sou casado com a Eunice, nós estamos casados há 43 anos e meio. Tenho 3 filhos, o Rafael, o Gustavo, a Fernanda. E agora, essa semana que vem, nasce a 6ª neta. Eu não tenho nenhum netinho, tudo menininha. 6 meninas, né? E eu estou muito feliz. Ser avô é muito bom. Eu não sei quem é avô aqui. Ser avô é ser pai com açúcar, né? É um negócio delicioso. A gente pega o bichinho, brinca, quando chora a gente dá para a mãe, né? Amém. Glória a Deus. E aí, meu jovem, você está indo embora ou está chegando? Então tá bom. O Vitor cantou bem. Eu ia até cantar um hino depois, mas depois que você cantou, eu vou agradecer a oportunidade. É brincadeira. Meus queridos, muito lindo o templo, parabéns, tudo muito bem organizado. Eu quero glorificar a Deus, eu gosto disso, muito bom. Estou só dando essa introduçãozinha aqui, porque eu dirigi 5 horas e 15 minutos para chegar aqui. Minha mãe me ligou na estrada: você está com quem, meu filho? Eu falei: eu e Jesus, mãe. E apesar da gente já estar velhinho, né, mas as mães preocupam, né? A gente é sempre meu menino, né? Meu menino está viajando. E eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. E tocou para mim a noite de falar de missões, ô Cristiano. E eu me sinto muito à vontade por causa do meu envolvimento com a obra missionária, né? Eu tenho 62 anos e 2 meses de idade e tenho 62 anos de crente e meio de crente. Eu nasci num lar evangélico. Quando eu nasci, meus pais eram da Igreja Batista. Quando eu tinha uns 9 anos, meu pai foi para a Assembleia de Deus, eu o acompanhei e fui batizado nas águas na Assembleia de Deus. Eu tinha 13 anos. Antes de completar 14, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Estou batizado até hoje, graças a Deus. E quando eu tinha 15 anos, comecei a gostar da filha do pastor. Aí que eu não saí da Assembleia mesmo, fiquei quieto lá. Me casei aos 18 anos e meio e estou muito feliz de estar servindo ao Senhor. Em agosto eu faço 41 anos no ministério e boa parte desse tempo é envolvido com a obra missionária. Para você ter uma ideia, eu cheguei de Cuba ontem. Eu cheguei de Cuba essa noite passada, eu estou bem cansado, mas eu tinha esse compromisso e eu falei: eu vou lá, cumprir. Eu cheguei, e vocês podem ficar tranquilos que ninguém vai embora. Está chovendo, né, irmão? Eu gosto quando chove, porque os crentes entram tudo para dentro da igreja. O melhor diácono que tem é chuva, né? Põe os crentes tudo para dentro, né? Se quiser fechar a porta aí também, irmão, pode fechar.
Eu cheguei de Cuba ontem, foi a minha 20ª viagem missionária em Cuba. Eu já fui em Cuba 20 vezes. E eu me lembro ainda jovem, pastor Antônio, adolescente. Me dá um Lá menor aqui. Como é que você chama? Vinícius. Eu acho que o Vinícius não conhece esse hino, mas eu conheço. Lá menor. Quantas vezes eu cantei assim, na minha adolescência? Lá em Caratinga, Ipatinga, Belo Horizonte, Governador Valadares. Quantas vezes eu cantei assim, Senhor, tu sabes, vai para mim, do anelo, volta em Lá menor, que há em minha alma é como um fogo bem aceso, Ré menor, no meu coração. Senhor, pergunto por que eu sei que ele não conhece. Mi maior, pelos deste mundo perdido. Sol, eu quisera ir ao campo, Dó maior, missionário. Sol de novo, eu quisera, Fá, Senhor, ir-me a proclamar, Ré menor, mesmo aqueles quase mortos, Lá menor, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Tá bom. Quantas vezes eu cantei? A segunda estrofe diz assim, bem suave: somente tu conhece os meus problemas. Você está com saudade de ouvir, né, Otoniel e Osiel? Somente tu, Senhor, me ajudará, pois eu sei que em ti vivo, tudo em mim podes fazer. Vai, irei, Senhor, onde me ordenares. Agora a gente vai em Sol maior, olha. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqui quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Obrigado, meninos, obrigado. Pode manter o teclado aí para mim. E eu não sabia o que Deus tinha para mim na minha vida. Eu sei, queridos, eu confesso, pastor Antônio, que esse negócio de missões não dá muito ibope. Não é muita gente que se interessa por isso. Mas eu estou simplesmente cumprindo o que Deus me chamou para fazer, o ministério que Ele me deu. Eu pastorei uma igreja numa cidade de 20 mil habitantes, eu não sei a população de Anchieta. Qual que é a população dessa cidade? Pergunta o irmão Google aí. A minha cidade tem 20 mil habitantes. Quantos mil? 25 mil, maior que a minha. Maior que a minha cidade. E às vezes eu fico pensando, olha aqui para mim, eu quero que você preste muita atenção. Eu viajei 5 horas para pregar para você, uns 50 minutos, porque eu sei que culto de assembleano termina 9 horas. E eu sei que deve estar preparando alguma coisa para me comer, que eu não almocei. E não vem com o negócio de feijão tropeiro, essas coisas lá, eu como em Minas, eu quero é peixe. Está na prova, né? E eu não preparei, não sei onde tem hoje. Eu não estou nem aí. Olha para cá. Aleluia. E às vezes eu fico pensando, Vinícius, você é bonitinho, rapaz, e toca bem, entendeu? Que tem pessoa que é feio, mas toca bem. Ele é bonitinho e toca bem. Deixa eu te falar. E eu descobri, pastor, que de onde eu sou não importa. Importa é o peso da chamada de Deus na minha vida. Eu vou falar de novo. De onde eu sou não importa. Importa é o peso da chamada de Deus na minha vida. Porque Elias... Opa, eu estou sentindo Deus aqui, hein?
Elias é um dos profetas, maiores profetas do Antigo Testamento. Diga comigo, Elias. Você sabe que é um grande profeta do Antigo Testamento. Me dá o nome do pai dele. Não tem. Me dá o nome da mãe. Não tem. Me dá o nome da cidade. Ele era Tisbita de Gileade. Tisbi. Vai no mapa. Vai aí para ver se você acha nas últimas folhas da sua Bíblia, lá perto da capa, se tem a palavra Tisbi. Não tem. Porque não tem genealogia. A cidade dele não é conhecida. Mas a Bíblia diz: e apareceu Elias Tisbita de Gileade. Ele não tinha presta atenção que eu estou pregando aqui. Ele não tinha genealogia, ele não tinha, a cidade dele não era referência, mas ele tinha um negócio que eu preciso ter e você precisa ter. Qual é? Chegar diante de Acabe e dizer: o Deus em cuja presença estou. Porque o que vai fazer a diferença não é o lugar de onde você veio. O que vai fazer a diferença não é o seu histórico. O que vai fazer a diferença é a autoridade de Deus na sua vida. E eu fico pensando, irmãos, como é que eu fui parar em Cuba? Uma pessoa da roça, eu sou da zona rural, nasci no córrego da Cachoeirinha, né? Como é que eu fui parar em Cuba? Mas um dia o Senhor falou comigo: eu tenho um plano, eu tenho um projeto e eu tenho recursos. Vou repetir: eu tenho plano, projeto e recursos. Eu estou procurando quem acredita no plano e no projeto, porque o recurso é meu. Vou falar de novo: eu tenho plano, projeto e tenho recursos. Estou procurando quem acredita no plano e no projeto, porque o recurso é meu. E sabe o que o Senhor me disse nesse dia? Eu estou vendo a carinha de vocês, eu estou conseguindo a atenção de quase todo mundo já, 97% já. Daqui a pouco eu vou conseguir 100%. Olha para cá. E o Senhor me disse assim: construir uma arca para mim é a coisa mais simples que tem. No estalar de dedos eu faço uma arca. O difícil não é fazer a arca. O difícil é achar um Noé que acredita que vai fazer uma arca sem ter chovido. Para esta arca flutuar, entendeu? O difícil não é fazer cair fogo do céu. O difícil é achar um Elias que quer consertar o altar. O difícil não é tirar 2,5 milhões de pessoas do Egito. O difícil é achar um Moisés que acredita que com uma varinha na mão ele vai conseguir tirar 2,5 milhões de pessoas. O difícil não é Deus fazer. O difícil é achar quem acredita que ele pode fazer. E aí eu estava pregando na cidade de Brasília, eu não vou cansar de contar isso. Estava pregando em Brasília, no Distrito Federal, dia do meu aniversário, 23 de maio, era o ano de 2004. Quando eu terminei de pregar, um presbítero chegou perto de mim e falou: pastor, posso orar pelo senhor? Eu falei: claro, pode. Oração é bem-vinda. Olha essa experiência. E ele começou a orar por mim, e a certa altura da oração, o Senhor o tomou em profecia. Quantos creem que Deus continua falando? Glória a Deus, graças a Deus. O Senhor o tomou em profecia e o Senhor me disse: meu servo, dentro de 30 dias eu vou mover um convite para tu deixares o país mais uma vez. E o abençoado do irmão parou de profetizar em português e começou a profetizar em espanhol. Só que ele não falava espanhol. Mas o Espírito Santo fala espanhol. Para mim não era novidade, porque eu morei um tempo nos Estados Unidos. Eu morei um período nos Estados Unidos. E eu me lembro que eu morava na cidade de Richmond, na Virgínia, no estado da Virgínia. E eu preguei num domingo à noite numa comunidade de brasileiros. Não tinha tradutor, eu preguei em português. Mas naquele culto tinha uma menina da Rússia. O nome dela é Ena. Ela falava russo e falava inglês. E eu preguei em português. E quando eu fiz o apelo, essa menina veio na frente chorando, aceitando Jesus como Salvador. Não, vou falar de novo que eu acho que você não entendeu. Eu preguei em português e veio uma menina na frente que falava russo e inglês, aceitando Jesus. Chorando, e quando terminou o culto, ela procurou a minha esposa e disse: pastor Jander, Eunice falando inglês, né? God bless you, Deus abençoe vocês, thank you very much, muito obrigado. E dizendo: eu quero agradecer vocês por terem vindo a esse país, porque hoje eu tenho Jesus como meu Salvador. E sabe o que essa menina falou? Enquanto o senhor pregava na língua do Senhor em português, eu entendia na minha língua o que o senhor pregava.
O Espírito Santo simplesmente aramaia, xerga. E aí eu descobri que se eu fizer a minha parte, Deus faz a parte dele. O problema não é Deus fazer, o problema é eu fazer a minha parte. Mas fecha aspas, na experiência dos Estados Unidos. Aí quando aquele irmão me profetizou, falou a mim em espanhol, pastor Antônio, eu entendi que Deus estaria, Neemias, me levando num país de língua hispana. Se ele profetizou em espanhol, Deus vai me levar num país de língua hispana. Cheguei em casa, nessa época eu morava em Viçosa, onde tem uma grande universidade federal, aqui no interior de Minas Gerais. Eu levei os filhos para estudar, e quando eu cheguei em casa, dias depois eu recebi um e-mail, agosto de 2004, o e-mail estava escrito assim, carta de invitação, e quem fala espanhol sabe que invitação é convite, carta convite, e essa carta dizia, meu nome é Josué Ramos Sanfiel, sou pastor da Igreja de Deus Ortodoxa, tudo em espanhol. Fiquei sabendo que o senhor é um pregador, é um homem de Deus. Gostaria de convidá-lo a vir a Cuba para pregar o Evangelho. Irmãos, eu confesso para você que a minha mão suou, minha barriga doeu, porque eu lembrei logo do Fidel Castro. Apesar que o meu nome é Jander Magalhães de Castro, mas eu falei, sei lá, vocês não vão me reconhecer como parente, eu posso ter problema. E eu comecei a falar aqui em Cuba, irmãos, em 4 meses eu consegui o visto com muita dificuldade, levantei todo o recurso que eu precisava. Uma semana antes de eu ir para Cuba pela primeira vez, eu vim pregar aqui na cidade de Água Doce do Norte, no norte do estado aqui do Espírito Santo. Quando eu terminei de pregar, o irmão Antônio, bem magrinho, simplesinho, já dorme no Senhor. Ele me chamou assim perto do púlpito, com uma altura dessa, e disse, pastor, vem cá. Eu cheguei, aí ele disse assim, pastor, Deus mandou falar com o senhor que esse país que o senhor vai aí, ó, ele fez assim aí, porque ele não sabia onde era Cuba, né? Se era Ásia, África, Europa, Oceania, se era a ilha do Caribe, né? Ele falou, Deus mandou falar com o senhor que esse país que o senhor vai aí, ó, ele vai abrir uma porta para abençoar muita gente. Deus falou em Brasília, agora fala em Água Doce do Norte. Irmãos, sabe o que me encanta em Deus? É que em Deus a gente não precisa de fazer manobra, jeitinho brasileiro, não vamos dar uma mexida, não. Aqui é direção de Deus. Não arrisquem fazer manobra para dar certo, porque só dá certo quando Deus age. Aramaia, sai de cai. Eu sinto Deus aqui esta noite. E eu parti para Cuba, irmãos, uma longa viagem. E eu tinha 3 problemas. Quantos problemas? 3. Primeiro problema, eu não conhecia ninguém em Cuba. Segundo problema, eu não sabia falar espanhol. Terceiro, eu não sabia para onde eu estava indo. A única garantia que eu tinha é que eu sabia com quem. Não, eu esperava mais. Eu vou falar de novo. Eu não sabia para onde, mas eu sabia com quem. E eu descobri que obra de Deus você não tem que saber para onde, você tem que saber com quem. Porque o que vai te fazer feliz não é o lugar para onde você foi. O que vai te fazer feliz e garantir vitória é a presença daquele que está te levando. Se é Deus que mandou, vai. Mas é onde? Onde não importa, é o Senhor que está comigo. Hasta la vista, estou indo. Entendeu? E eu cheguei naquele país, irmãos, e vi a situação daquela nação. Um salário mínimo, mais ou menos R$72 por mês, 13 dólares americanos. Cada cubano podia comprar 2,5 kg de arroz por mês, meio quilo de feijão, meio litro de óleo, meio quilo de frango, um sabonete por mês, um creme dental a cada 3 meses. E Deus falou comigo, você pode abençoar esta nação. E eu fiquei 13 dias naquele país, escondido, porque eu não tinha visto religioso. Eu só tinha visto de turista. E como turista eu não podia pregar, não podia cantar, não podia dormir na casa do pastor, não podia andar de carona. E era tudo que eu queria, andar de carona, comer na casa do pastor, pregar e cantar. E Deus falou comigo, você pode abençoar esta nação. E eu cheguei no Brasil inflamado. Fiz um contato com o pastor Carlos José de Mello, diretor da VEM Brasil. Lançamos um projeto.
bem baixinho, de adoção de missionários nativos naquele país. Em março de 2005, nós adotamos 15 missionários, a $33 cada um. 6 meses depois, nós tínhamos 50 famílias adotadas. Um ano depois, nós tínhamos 100 missionários adotados. Irmãos, 20 anos se passaram. Eu cheguei de Cuba ontem, a 20ª viagem minha. A minha folha de pagamento com Cuba são 780 missionários. Eu achei que você ia voar, achei que você ia falar um amém, porque é num país comunista, irmãos, você manter 780 famílias, não existe outra coisa a não ser um milagre de Deus. A igreja não tem a liberdade. Você acha que tem a liberdade desse menino tocar bonito igual ele toca? Aqui não tem. A igreja é vigiada. Você acha que você pode fazer um culto na praça? Eu fiquei hospedado esses dias numa casa lá e perguntei à doméstica, a irmã que trabalha lá: minha filha, desculpa, minha irmã, desculpa, quanto que você ganha? Ela falou: pastor, eu ganho 2.800 pesos cubanos. E eu peguei a calculadora, o irmão que estava comigo calculou, ela ganha $8 por mês, ela ganha R$48 por mês. E você está aqui murmurando, com ar-condicionado, vidro elétrico, direção hidráulica, para vir na igreja ainda é uma má vontade terrível. O dia que vem ainda fica gastando tempo olhando para os lados, olhando no celular. Aproveita o lugar que Deus te pôs, o país que Deus te pôs. Adore a Deus com esse conforto que nós estamos aqui. Eu sinto que Deus vai dar uma sacudida na igreja brasileira, irmãos. Uma igreja que tem tudo e reclama muito, tem estrutura, tem gente. Mas pensa num povo mole. Se passa um congresso sem cantar, mas eu não vou voltar lá mais, não cantei. Você só canta em microfone, é só em congresso que você canta, é só no púlpito, não canta em casa, não canta no ônibus, não canta de outro lugar, não. Irmãos, círculos de oração que brigam por causa de cor de uniforme em época de congresso. Passa o congresso bicuda, que é um monte de mulher, tudo bicuda por causa da cor do uniforme. Briga por causa de hino que vai cantar em congresso. Irmão, acabou isso. A igreja precisa focar o alvo, que é missões, é almas. O uniforme fica, templo fica, nós precisamos focar é almas. Eu não me ocupo com esses troços de briga, de confusão. Eu não quero nem saber, o meu negócio é almas. Meu negócio é gente. Aleluia. Pastor, eu estava gostando da palavra do Senhor, mas agora está meio apertado. Não, é isso mesmo, eu não vim aqui passear. Eu vim aqui ser voz de Deus esta noite. Aleluia. Você vê um crente, um obreiro que ganha $30 por mês, ele ganha 2 salários como de lá, na média do de lá, adorando a Deus com pandeiro, buscando a Deus, pulando, chorando na presença do Senhor, não tem perspectiva financeira, mas conhece Deus. E todas as vezes que eu volto de Cuba, eu volto com Apocalipse 3:8 na minha alma. O que está escrito lá? Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Embora tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E eu descobri que quem é verdadeiramente servo de Deus não adora pelo que tem, adora pelo que ele é. Não adora pelo financeiro que recebe, adora pela experiência que ele tem com Deus. Eu me lembro que um dia eu fui pregar num lugar, tinha uma bateria, a bateria era um tambor de lixo, amarelo assim de 20 litros, com um papelão em cima, e tinha um prato só. Tinha um jovenzinho, o nome dele é Otávio, com um violão, e tinha 4 meninas, uma com 2 pauzinhos assim, batendo um no outro, um com pandeirinho, um com chocalho e outro com uma latinha, tipo aquela de ralar mamão. Já viu ralar coco? Você tem uma saudade daquela época, né, irmão, que ralava coco? Tem nada, você vai no supermercado e compra um pacotinho. Não vem com história, não. Vai para cá. Com uma latinha daquela de ralar, assim, tipo aquela, e eles estão cantando, adorando a Deus, animadamente. Eu falei, meu Deus do céu, não tinha piso, não tinha banco, eram tábuas em cima de tijolos. E eu falei, meu Deus, esse povo adorando desse jeito, que vergonha que eu fico. E eles estavam adorando. Quando terminaram de adorar, presta atenção nisso aqui, Vinícius, olha, é muito interessante, meninos, o que eu vou falar. Olha aqui, quando terminaram de cantar, chegou a hora de pedir oração. Aquela menina que estava com 2 pauzinhos, sabe o que ela falou? Ela falou, hermanos, eu quero pedir oração para nosso ministério de alabança. O que ela falou? Eu quero pedir oração para o nosso ministério de louvor.
um tambor de lixo com papelão, 2 pauzinhos, uma latinha, um pandeirinho e um violão para aquela menina era um ministério que Deus havia dado. Arabaixo. E você, com tudo que Deus te deu, ainda não valoriza. O que você está fazendo para Deus não é profissão, é um ministério que Deus te deu. A obra Narabaixo. Olha aí, Ricardo, é um ministério que Deus te deu, rapaz. Esses meninos que estão trabalhando no som lá, é um ministério que Deus deu. Esses que tocam é um ministério que Deus deu. Quem cuida dessa casa é um ministério que Deus deu. Eu vou dar um tempinho para você adorar a Deus. Eu quero que você adore a Deus. O que Deus te deu para fazer, não reclama, porque é o ministério que Deus te deu. Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Eu vou dar um minutinho para você adorar. É maior. Pastor, me dá licença para eu descer aqui um pouquinho. É um ministério que Deus te deu, e é sagrado o ministério que Deus te deu. Você que trabalha na portaria, você que trabalha na mídia, é um ministério que Deus te deu, rapaz. Pare de reclamar. Se você crê que Ele é maravilhoso, canta comigo. Te amo, Deus. Bem baixinho aí, assim, isso. Tua graça nunca falha. Eu queria que você adorasse. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. De novo, te amo, Deus. Te amo, Deus. Eu estou ouvindo crente falando em línguas espirituais. Com seus olhinhos fechados, adore. Eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei. Eu não sei se você vai aguentar ficar sentado para cantar o coro desse hino. És fiel em todo tempo, meu Deus do céu. Oh, arraba. Abra esta alma para adorar. Eu cantarei a bondade de Deus. De novo, és fiel. És fiel. Meu Deus do céu, que lindo. Dê o seu melhor para Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Eu queria que você adorasse. O primeiro culto realizado nesta casa, pastor Antônio, é um culto em que a presença de Deus está sendo sentida. Oh, meu Jesus. Todo fôlego que tenho. Você me dá um pouquinho mais de retorno, Jorge? Adore, adore, adore o máximo que você puder.
Calma aí, meu filho. Gira essa câmera aí. Alabacala sobeana. Deus vai dar uma sacudida no teu coração esta noite. Não existe obra missionária sem fogo na alma. Não existe obra missionária sem lágrimas nos olhos. Não existe verdadeira adoração sem o arrepio, o calafrio da presença do Espírito de Deus. Arabaiaxeira barabas. Se você quiser sentar, senta, mas assenta adorando. Beleza, isso aqui. Alamayojei, me cara show. Oba reba quereturi rabayash. Tudo que você faz para Deus é um ministério. Enquanto você não faz a obra de Deus nessa ótica de entender que é algo que Deus te deu para fazer, eu fico vendo às vezes obreiros dizendo: ah, irmão, o ministério é muito pesado. O ministério não é peso, o ministério é privilégio. Tem muita gente que gostaria de fazer o que você está fazendo, mas Deus escolheu você para isso. Você acha que numa ótica humana, eu estou com 70% de uma coronária entupida, está só 30% da coronária CX, a outra 40%. Fiz cateterismo esses dias, estou tomando 7 comprimidos por dia. Era para ter colocado um stent, fui em São Paulo esses dias, não deu, me pediram 40 mil para pôr os stents, aí eu quase que fui curado na hora, não estou sentindo mais nada, né? Eu cheguei de Cuba, não sei quantas noites esses dias sem dormir, não sei quantos quilômetros eu rodei de ônibus, de van. Eu não estou nem aí, eu estou aqui para dizer para você que é privilégio meu. Quanta gente teria para vir aqui pregar e Deus escolheu a mim para estar aqui. Aí eu queria que os meninos da mídia, que trabalham muito bem, colocassem Atos capítulo de número 9, versículo de número 15, que está escrito Atos 9, 15, só para você ver. Fica tranquilo, eu estou pregando há 35 minutos, me dá mais um cadiquinho aí. No mineiro fala cadiquinho, né? Pode mais um cadiquinho? Aleluia. Atos 9, 15. O Senhor está conversando com um homem chamado Ananias. Sim ou não? Atos 9, Ananias. Aí o Senhor falou com ele: ô Ananias, vai lá na casa de Judas, porque tem um homem lá por nome Saulo de Tarso. É esta a história ou não é? E Jesus tinha encontrado com ele no caminho, né? Vai lá. Aí ele falou: Senhor, tipo assim, olha aqui para mim. O senhor está de brincadeira, né? Conversar com Saulo de Tarso. A gente tem ouvido falar o tanto que ele tem prejudicado a tua obra aqui, Senhor, lá em Jerusalém, e ele está com carta para pegar a gente aqui em Damasco também e acabar com tudo. Quem está comigo e não está no celular, diga amém. Então olha bem, escuta só. Vai dar não, Senhor. Se fosse eu ia falar: Ananias, eu cheguei na sua frente. Você está preocupado com o Saulo que está arrastando crente lá em Jerusalém. Eu já encontrei com ele no caminho de Damasco. Ele já está cego. Quem está acompanhando comigo? Ele já está cego. Já está manso igual um cordeirinho. Já está orando. Já está jejuando. Eu simplesmente quero que você vá lá, porque ele é para mim um vaso escolhido.
Não, olha o que está na tela. Ele é para mim um vaso escolhido. Vamos ler juntos? Vamos lá, 1, 2, 3. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Mantenha o versículo para mim, você vai analisar comigo. Quantos tipos de pessoas Saulo seria usado, Ricardo? Para falar? Para os gentios, para os reis e para os filhos de Israel. Olha aqui para mim, crente. Você sabe que Paulo, ele era cidadão romano. Nasceu em Tarso, cidadão romano. Então ele tinha cidadania romana. Saulo era criado aos pés de Gamaliel, cultura grega. E Paulo tinha sangue de judeu, da tribo de Benjamim. Então o Senhor falou com ele: você vai pregar para os gentios. Por quê? Você tem cultura grega. Você vai pregar para os reis, porque você é cidadão romano. E você vai pregar para os filhos de Israel, porque você tem sangue de judeu. Não, você precisa pegar isso aqui. Você acha que Deus investiu tanto que Ele já investiu em você até agora à toa? Esse diploma que Ele te deu dessa faculdade, né? Ô irmão, numa noite dessa costuma até a maquiagem ir embora, né? Deixa a maquiagem embora. E presta atenção. Fui pregar num lugar outro dia, tinha uma moça com 2 tiras assim, parecendo Todd. Eu falei: deixa a maquiagem voar, o importante é chorar. Olha para cá. Você acha que Deus investiu tanto que Ele investiu em você, para você ficar dentro de 4 paredes e sem preocupar com nada? Tudo que você precisava de Deus, Ele já deu. Já te deu salvação, escreveu o seu nome no livro da vida, te deu a alegria do Espírito, te batizou com o Espírito Santo, te deu dons. O que você está querendo mais de Deus? Agora é hora de você produzir alguma coisa para Ele, meu filho. Não vai dar jeito, não? Uma moleza, irmão, uns crentes mole, Nutella, né? É. Ai, Jesus, me ajuda. Deus está querendo que você se levante. Tudo que Ele investiu em você, essa faculdade, esse curso, essa habilidade para tocar, essa sensibilidade, é porque Ele quer te usar em algum lugar. Ou é diante dos gentios, é diante dos reis, ou é diante dos filhos de Israel. Alguma coisa para Saulo. E tem um negócio, irmãos, que eu acho interessantíssimo na Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 13, já que os meninos estão me ajudando aí. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 13 e versículo 14. Parece que não tem nada a ver com missões, mas eu descobri que de Gênesis a Apocalipse tem obra missionária. Em Gênesis tem, em Êxodo tem, Levítico tem, Número tem, Deuteronômio tem, Números tem, Deuteronômio tem. Olha o que está escrito lá, 1 Samuel. Porém agora, coloca o 12 para mim também, coloca o 12, o 13, por favor. E disse agora, por favor, pode ir mesmo lá por 13, vai lá. Então disse Samuel: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Deixa aí. Quem está conversando com Saul? Quem está conversando com Saul, irmão? Samuel. O que o Samuel está falando com Saul? Olha, Saul, se você tivesse guardado o mandamento do Senhor, o Senhor teria confirmado o teu reino para sempre. É isso que está escrito ali ou não? Me ajuda aí, irmão, pelo amor de Deus. É isso que está ou não está? Amém. Porém, como você não guardou, olha o que o Senhor falou com ele no 14. Porém, contudo, entretanto, agora não subsistirá o teu reino. Isto é, o teu reino terminou. Mas presta atenção daí para frente. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o quê? E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo. Olha aqui para mim. Olha aquelas frases. O Senhor buscou, o Senhor já ordenou. Não é o Senhor vai ordenar. Então isso quer dizer que o Senhor já tinha. Salmo 89, 20. Achei Davi meu servo, com meu santo óleo ungi. Isso quer dizer que, quando Samuel estava conversando com Saul, que estava rejeitado, Deus já tinha um para ficar no lugar dele.
Agora eu vou te fazer 3 perguntas. Eu preciso que você responda. Todas 3 você vai dizer não. Combinado? Não é pegadinha não. Eu não faço esse tipo de brincadeira não. Você vai responder não, ok? Quando Samuel conversou com Saul que ele seria substituído. O Saul, que seria substituído, sabia quem seria o seu substituto, sim ou não? Ok. O Samuel, que era o profeta, que estava conversando com Saul, sabia quem seria o substituto de Saul, sim ou não? O Davizinho, que seria o substituto de Saul, que estava lá no meio do mato, atrás das ovelhas, sabia quem seria o substituto de Saul, sim ou não? Ó, irmão, que negócio é esse então que Deus falou que já tem, já ordenou, já está determinado e ninguém sabe? Aí minha cabeça fica ruim. Explica para nós, pastor. É o seguinte, porque Deus chama as coisas que não são como se elas já fossem. Para Deus o amanhã já existe. Pega essa palavra, Deus já está no seu futuro. Eu arrepiei todinho aqui, vou falar de novo. Deus já está no seu futuro. Agora eu não entendi, pastor, por que o senhor está contando essa história, negócio de missões, o senhor estava falando de Paulo. Vou te explicar. Ninguém sabia, Samuel não sabia, Saul não sabia, nem o Davi sabia. Porque esse assunto era um assunto ainda do trono de Deus, do gabinete da Trindade. Olha aqui para mim. Isso quer dizer que, olha só aqui para mim, que eu quero que você guarde isso. Existem planos e projetos de Deus para a nossa vida. Seu pai não sabe, sua mãe não sabe, seu pastor não sabe, nem você sabe ainda. São assuntos não do gabinete do pastor Antônio, mas são assuntos do trono de Deus. Ele está olhando hoje aqui em Anchieta e está dizendo assim: é ela, é ele, ninguém sabe, não sabe como, mas na memória dele o projeto já está estabelecido. Você pega essa palavra esta noite? Você que veio ver a Lariete cantar, me desculpa, ela não veio. Mas eu tenho uma notícia para você: Jesus veio. E o Espírito Santo resolveu te pegar. Não vai ter como você... Eu só não canto fininho, mas eu sei cantar também, tá? Aleluia. Então, se eu fosse você, adorava a Deus, porque Deus te pegou esta noite e está dizendo: eu tenho um plano com você, eu tenho um projeto, é com gentio, é com rei, é com os filhos de Israel. É só uma questão de tempo. E você se disponibilizar para Ele. Aí eu vou caminhar para terminar, porque eu não estou falando há 45 minutos, e tem um versículo que não está na Bíblia, mas pode pôr no rodapé. É bem-aventurado que fala pouco, que ele será chamado para falar outra vez. Está na Bíblia não. Mas eu preciso falar com você algumas coisinhas ainda. Nós temos um tempo disponível e quem mora longe sou eu. Ok? It's ok? Então, se Deus chama alguém para trabalhar ao lado, para fazer, é sinal então que a obra, guarda essa palavra, hein? A obra de Deus é uma obra de parceria. Diga comigo, parceria. O que é parceria? É a junção de duas pessoas com o mesmo propósito. Ok? Agora, irmão, lá em Minas, no interior de Minas, eu não sei aqui é interior também? É bem interior? Está bem longe de Vitória, né? Uns 100 quilômetros? Ok. Veja bem, lá em Minas tem um ditado que diz assim, que trabalhar para pobre é pedir esmola para dois. Você já viu isso? Você fazer uma sociedade com alguém mais fraco do que você está caçando luta, você vai ter que carregar, né? Mas, irmão, imagina o Criador do céu e da terra. Imagina um que mede o espaço sideral com punho. Não, vou falar porque você não entendeu. Imagina um que mede o espaço sideral com punho. Imagina um que pesa essas montanhas aqui do estado do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, todas em balanças. Imagina um que junta as águas dos mares ali, dos oceanos, tudo na concha da mão.
Imagina um que conta o número das estrelas e chama cada uma delas pelo nome. Imagina um Deus desse tamanho, que é infinitamente superior ao homem, homem é transcendente, não dá para calcular a grandeza dele. Imagine um Deus desse tamanho, que não dá para calcular a sua grandeza, chegar perto de mim e de você, e dizer assim: dá para a gente fazer uma parceria aí? Você não acha que é muito para você, não? Dá para fazer uma parceria comigo? É muito privilégio, não é verdade? É ou não? Então veste essa camisa da parceria. Eu sou assembleano há 52 anos, como eu falei com você, mas eu gosto muito do último versículo de Marcos 16. Marcos 16, 20, está escrito assim, ó, Marcos 16, 20. Está escrito assim: e eles tendo, primeiro verbo, partir, fizeram o quê? Pregaram por todas as partes. Agora repita comigo: cooperando. Aí, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Diga comigo: cooperando. Eu tenho certeza que o pastor Antônio, na sua experiência de pastor, já falou para os obreiros, já falou para alguém: dá para você cooperar no culto comigo lá domingo à tarde? Alguém já ouviu essa fala? Dá para você cooperar comigo no ciclo de oração terça-feira? Alguém já ouviu esse negócio de cooperar? Fala a verdade. Você pode cooperar comigo lá? É você chamando alguém para cooperar, né? Olha o que o texto está dizendo. Ó, vocês vão, prega, eu vou cooperar com vocês. Quem? Jesus, irmão, olha lá. Eles iam, pregavam, Jesus curava. Aí Jesus falou: pode ir que eu vou cooperar com vocês. Irmão, pode faltar todos os cooperadores. Se Jesus estiver no culto, acabou a história. Porque a obra missionária é uma obra de parceria. Vocês vão que eu coopero com vocês. Aí eu fico vendo Atos 1 e 1, né? Os irmãos não levam a mal não, porque quando eu prego eu gosto muito de usar a Bíblia. Atos 1 e 1, vai lá, o que está escrito? Vamos, menino, está no 3G. Põe aí o 5G, olha lá. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus fez o quê, irmão? Jesus fez o quê? Está fraco, fala de novo, começou. Não só a fazer, a ensinar. Vamos explicar o versículo. Quem está escrevendo isso aí, volta aí para o 1, volta para o 1. Quem está escrevendo isso aí é Lucas. Fiz o primeiro tratado. Qual o primeiro tratado? O Evangelho de Lucas. Porque Lucas era médico e escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, um patrocinador do ministério dele possivelmente, acerca de tudo que Jesus começou. Olha para cá, crente. Irmãos, a obra da redenção, Jesus começou, foi ao meio e terminou. Nasceu, viveu, morreu na cruz e ressuscitou. A obra da redenção, Jesus consumou. Agora, a obra da evangelização, Jesus só começou. Ele falou: vocês vão para a cidade de Jerusalém, eu vou mandar poder sobre vocês, para vocês dar o quê? Continuidade naquilo que eu comecei. Agora coloca para mim Atos 28, 31. E pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Ponto. Você sabia que no livro de Atos está faltando uma palavra que tem nos outros do Novo Testamento? Mateus, Marcos, Lucas e João, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, salta Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse. Todos os demais livros têm uma palavrinha no final, que é a palavra amém. O livro de Atos não tem a palavra amém. Porque o livro de Atos é o livro da história da igreja. E a história da igreja não terminou em Atos 28, 31. Esse culto aqui esta noite é mais um versículo para o livro dos Atos da igreja. A minha viagem missionária, que eu fui cheguei quarta em Cuba. E alguém já leu o livro Contrabandista de Deus, do irmão André, fundador da missão Portas Abertas? Você tem que ler o Contrabandista de Deus da missão Portas Abertas. Ele levava a Bíblia escondida, contrabandeava a Bíblia para a antiga União Soviética.
E eu sou contrabandista de Deus 2, só que eu não estou levando Bíblia para Cuba, eu levo remédio. Levei umas malonas de remédio, menino, e orando para a Receita Federal não me pegar nem na saída, nem a polícia lá. Cheguei com tudo lá em Cuba. Tanto de comprimido, menino. Injeção, sonda, mas é muito trem, como diz o mineiro. E cheguei ontem, cansadinho, mas eu tenho certeza que no livro dos Atos da Igreja vai estar escrito: meu servo Jander com mais 9 pousaram em Havana no dia 25, às 11h15 da manhã, levando medicamentos para meus servos. Encontrou com eu não sei quem, eu não quero nem saber, eu quero é escrever a história. Enquanto a igreja estiver com os pés sobre esta terra, ela vai escrever a história do livro dos Atos da igreja. Quem entendeu o que eu expliquei? A igreja está escrevendo uma história, cada culto, cada reunião. Agora eu sei que você empolgou, mas eu queria que você segurasse aí o cinto, apertasse o cinto de segurança e não saísse não. Você sabe que a Bíblia é diferente do livro do Guinness Book. O que é o Guinness Book? O livro dos recordes. O Guinness Book conta os grandes feitos dos homens. A Bíblia não é como o Guinness Book, porque a Bíblia conta que Davi matou Golias, mas a Bíblia conta que ele pecou com Batseba. Então a Bíblia não é um livro que conta os grandes feitos. Aí eu queria que você abrisse os olhos e os ouvidos, porque a história da igreja está sendo registrada, sim ou não? Atos 1, Jesus voltou. Atos 2, o Espírito Santo desceu. Atos 3, o paralítico levantou na porta formosa. Atos 4, o Senhor deu vitória, que tremia o templo no lugar que eles estavam. Mas no Atos 5, Ananias e o Safira morreu. Então está sendo escrito não só os grandes feitos, não. Essas brigas suas também está sendo registrado. Essas confusão que as pessoas arrumam, está tudo registrado. Então, que tipo de história eu estou escrevendo? Eu queria que você não perdesse essa fala aqui, hein? Que tipo de história eu estou escrevendo? Que fui até o meio como João Marcos e não aguentei a prova e voltei? Ou sou aquele que levanta a cabeça e diz: vou até o fim? E eu termino lhe dizendo que a obra missionária é uma obra de parceria. Número 1. Número 2, a obra missionária é uma obra intransferível. Diga comigo, intransferível. Jesus não vai transferir a obra missionária para o Lions Club, para o Rotary Club, para a maçonaria, para nenhuma organização não governamental, nenhuma ONG. A responsabilidade da pregação está sobre os ombros da igreja. Vou fechar a Bíblia para você achar que eu vou parar. Eu tinha um monte de coisa para falar ainda, testemunho de Cuba, mas é outro dia, eu não sei, quem sabe um dia eu volto. Mas quem está recebendo essa palavra aqui esta noite? Que bom, eu não vim preocupado com o barulho que você ia fazer. Eu vim aqui hoje para você sair daqui apavorado, arrancando os cabelos, dizendo: eu preciso fazer alguma coisa para Deus. Alguém lembra da Bíblia de uma mulher chamada Esther? Quem lembra? A rainha Esther. Lembra não, irmão? Se não lembrar, você, pelo amor de Deus, diga misericórdia. Esther. Você sabe que Esther estava lá no palácio do rei e entrou um decreto que todos os judeus seriam mortos. E o Mardoqueu, você lembra de um tal de Mardoqueu? O Mardoqueu mandou um WhatsApp para Esther. Estou brincando, irmão, não tinha WhatsApp não. Mandou um bilhete para Esther. Disse assim: Esther, a gente está para morrer, você podia conversar com o rei a nosso respeito, Esther, para ele livrar a gente? Quando a Esther pegou o bilhete, sabe o que a Esther falou? Fala com o Mardoqueu que eu não vou poder não, porque eu só posso ir lá se o rei me chamar. Eu gosto do Mardoqueu porque ele mandou uma mensagem para Esther, mas tão maravilhosa. A mensagem tinha 3 tópicos. Primeiro tópico da mensagem: tá bem, Esther, não precisa conversar com o rei não, mas eu só queria falar com você que se os judeus forem morrer, você também vai, tá, filha? Porque você é judia, tá bom? Amém, irmão? Então, se o judeu for morrer, você também vai. Primeiro tópico. Segundo tópico: ô Esther, quem sabe foi para essa época que Deus te colocou nesse lugar, hein, minha filha?
Você ainda está questionando com Deus ainda essa faculdade, esse serviço seu, esse lugar. Não sei o que eu estou fazendo aqui. É o tempo de Deus para você nesse ambiente. Se Deus quiser você no outro lugar, Ele te tira. Põe o coração onde Ele te estabeleceu, mulher, homem. Primeiro tópico, se os judeus forem morrer, você também vai. Segundo tópico, quem sabe foi para esta hora que Deus te colocou nesse lugar. Terceiro tópico da mensagem. Tá bem, Esther, não tem problema não precisa conversar com o rei não, mas eu tenho uma notícia para você. Se você não quiser, salvação virá de outra parte. Isto é, se você quiser, bem, se não quiser, amém. Deus vai levantar alguém para fazer no seu lugar. É que eu não vou e eu quero ver, pois você vai ver. É que eu não vou ajudar mais e eu quero ver, você vai ver. Porque Deus vai tirar alguém melhor do que você de algum lugar e vai pôr para fazer. Então, se eu fosse você, abraçava o que Deus tem para você esta noite e se jogava nos braços de Deus e cumpria o propósito dele. Para com esse negócio de campanha de vitória, de chave de carro, chave de apartamento, chave de não sei o quê. Você está precisando de pedir a Deus é chave, sabe de quê? Chave de fenda, para botar no parafuso e dar uma catacada, sei lá como é que fala, catracada, e te dar um aperto para você melhorar essa vida espiritual, sair dessa internet, ir para a oração, sair desses rios e tirar um tempo para falar com Deus. Depois vem para o culto, não tem boca, fica afim para acabar o culto, porque doido para ver rios. Isso não acaba não, irmão, rios não acaba não. Você precisa de andar com Deus, relacionamento com Deus. Deus nos trouxe aqui esta noite para dar uma apertada e dizer, aqui é andar com Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, que esta palavra fique guardada no seu coração. E obrigado por parar para me ouvir durante 1 hora. Que Deus te abençoe. E como se diz em espanhol, hasta la vista. Aleluia! Glória a Deus.